Vamos para a leitura de tarô da semana do dia 25 a 31 de agosto. Vamos fazer aqui uma leitura geral, depois vamos para a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá, sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Você pode me encontrar também com o programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileuca.com/programacal. E eu estou nas outras mídias, como Ale Rocha na web. Se quiser fazer uma leitura de tarô exclusiva comigo, olha aqui na descrição do vídeo, está aqui o meu contato para a gente combinar. Eu agradeço desde já a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição. Vamos lá? Primeira energia geral da semana. Vamos ver aqui esse grande movimento de justiça acontecendo, esse grande movimento de decisões maiores no plano social, político maior, que virá para trazer tanto o ajuste de contas quanto o corte daquilo que deve ser cortado. Então, tudo que é negativo, aquilo que já não serve mais à sociedade, essa semana, como nós já temos visto nas notícias gerais, essa semana virá com tudo. A gente já tem visto movimentos de transformações acontecendo ao longo das semanas, e essa semana é muito culminante para isso. Esse corte que virá vai ser para o reequilíbrio. Nem sempre reequilíbrio significa que vai ser tudo tranquilo. Cortes, quando acontecem, eles causam comoção. Mas o bem maior da sociedade em geral, que vai ser a meta divina, vamos ver como este movimento geral se conecta com as nossas individualidades. Lembrando que aqui é uma leitura de egrégora, geral, de contexto. Espero que alguma coisa possa se conectar com você e também que possa ajudar as pessoas que você gosta, por isso compartilha para elas. Na área de trabalho, a área de trabalho, como sempre, como eu tenho visto nas últimas semanas, grandes mudanças. Esses cortes vão atingir também os setores econômicos, trazendo mudanças gigantescas. Mas essas mudanças, elas também vão trazer, olha aqui a estrela indicando oportunidades, oportunidades para quem já tem se preparado para isso. O eremita, ele traz a mensagem da reclusão, mas não é uma reclusão inútil, é aquela que vem por meio da sabedoria, da conquista de conhecimento, e ele traz aqui uma lanterna que ilumina os caminhos. Ele é uma grande figura de sabedoria. Por isso, na área de trabalho, pense bem antes de tomar decisões radicais esta semana. Essa semana não está propícia para decisões radicais, porque o movimento geral já vai ser tão forte para isso. Você tem que saber usar essa sabedoria de experiências que você já teve para poder promover uma renovação nessa área de trabalho. Essa mudança aqui, olha, que essa carta já está prometendo, já vai ser grande o suficiente para todo mundo na área econômica geral. Por isso que a gente tem que saber como lidar com as situações. Lembra do que o poeta falou? Durante o nevoeiro, leve o barco devagar. Inclusive, já puxei aqui também para a área de família. E a área de família, essa semana, poxa vida, vai ser bem significante também com conflitos, desacordos, desentendimentos. É uma propensão. Não estou dizendo que vai acontecer especificamente com você, estou dizendo que é para você ficar esperta, porque
o ambiente emocional vai estar muito agitado essa semana. Bem difícil. E lembra que nos últimos anos já tivemos muito conflitos envolvendo a família por questões exteriores a ela. Ou seja, por causa de movimentos de política, sociais, externos ao próprio núcleo familiar, muitas pessoas se deixaram envolver em desacordos, em vez de pensar no próprio núcleo familiar. Por isso que eu sempre falo, quem é a sua família? É a de origem? É a que você compôs? Ou é aquela família das pessoas que você ama e que não necessariamente são do seu sangue, a sua família espiritual? Porque para um grupo bem específico dessas pessoas que já estão aí querendo briga, elas vão procurar. Vão procurar. Então, se você sabe que tem aquele serzinho abençoado, iluminado da sua família, que ele vai vir com histórias por causa dos movimentos de justiça que estão acontecendo esta semana, saiba que essa pessoinha iluminada vai querer arranjar briga. Vai sim, então cuidado, não se envolve, melhor até nem ver, não tem como não ver, não tem como fugir, porque a pessoa mora na mesma casa que você. Procura algum ambiente mais saudável para você, procura um livro, procura dispersar, porque essa semana vai ser a semana de dolorosa, mas a semana de colocar muitos pingos nos is, uma semana de dor para muitas pessoas que vão cair a ficha e vão ter que criar juízo por causa desse movimento da egrégora, do movimento social que eu falei para vocês e que a gente está vendo aí nos noticiários. Então, cuidado, não se envolve. Lembra que para muitas pessoas esse movimento de dor, de caída de ficha, não vai ser fácil não, tá? E se bobear vai querer descontar em você. Então, fuja dessa situação. Vamos para a área de bem-estar. O bem-estar é aquilo que nós podemos colaborar para a nossa saúde. Eu sempre falo isso, porque a saúde é lá com a médica, com a psicóloga, com os especialistas, mas o que nós podemos colaborar para isso? Essa semana, gente, que interessante, ó, sai a justiça, o rei de ouros e o 10 de paus. Bem-estar. Tá me chamando a atenção no sentido também de alerta para a saúde, sim, para a organização da sua vida na área de saúde. Sempre estou falando, volta e meia, faz os exames, faz as consultas aqui, até por causa da presencinha aqui dessa nossa amiga. Presta atenção na sua documentação também. Sabe, gente que não está legal com um convênio? Olha lá as letras miúdas, veja o rei de ouros aqui indicando. Será o que não está atrapalhando a sua vida financeira também, essa área? Você está dispersando o seu dinheiro onde não deve? Você, em vez de procurar prevenir, você está só remediando? Alê, não tem como. Eu tenho que usar essas medicações. Sim, não estou dizendo para não usar medicação. Tem que usar tudo que a médica indicar. Estou dizendo para o que mais você pode fazer para reequilibrar a sua saúde física, a sua saúde mental e a sua saúde financeira. Parece que não, mas as coisas estão ligadas assim. Claro, a gente vive estressado. Tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, trabalhar 6 por 1. Gente, não é saúde que aguente. Então, não fique aí achando que tudo é só você. Tem uma organização aí do lado. Essa saúde financeira mexe com a gente também. Então, o que a gente pode fazer para isso? Brigar para acabar com essa história de 6 por 1? Pode ser. No meio do tempo, achar soluções de exercícios, achar soluções de leituras, alguma coisa que te favoreça, pode ser. Aqui está falando de uma semana complicada na área de saúde e bem-estar. É uma semana para você prestar atenção na sua organização e ver o que realmente está afetando você.
que não seja só a questão do físico, que eu sei que você já foi lá na médica, mas o que mais pode estar afetando, o que está me chamando a atenção muito forte é esse rei de ouros aqui, mostrando complicações. Então, veja, se você é a pessoa que tem um convênio médico, se está tudo bem lá. Se você é a pessoa que precisa usar o serviço público, as datas estão corretas, o seu registro está correto, está faltando alguma papelada, está faltando alguma coisa para você conseguir aquela consulta que você queria tanto conseguir, entendeu? Essa organização. Espero que te ajude essa dica. E vamos também para a área de amor. Lembrando, se você quiser saber alguma coisa específica, é com o agendamento comigo. Tem opções também de você mandar perguntas individuais, tá tudo aqui na descrição do vídeo, mas dentro dessa egrégora da área afetiva, parece que do mesmo jeito que ali na área de família, a área afetiva vai entrar também em desacordo com os sentimentos, ideias, apesar da vontade de estar tudo bem, a vontade de fazer o seu equilíbrio afetivo, amoroso. Eu estou sozinha, quero estar com alguém legal. Você já está com alguém, mas quer manter que isso fique legal? Semana também complicada de desacordos. Pensamentos diferentes, conceitos diferentes. Presta atenção para ver o quanto vocês precisam reafirmar o diálogo. Ou se você é uma pessoa que ainda está em busca, lembre-se disso. Diálogo é importante. É claro que quando a pessoa está em busca, ela quer aquele fogo da paixão, ela quer aquele encontro ou aquele reencontro. Mas, gente, tem que estar afinado com os conceitos de vida, porque senão é confusão mesmo. Mas nem tudo está perdido. Isto é um alerta, uma dica, porque você fazendo a sugestão que acabou de sair do tarô, desse diálogo, da busca das metas em comum, daquilo que traz equilíbrio entre as duas partes, é possível ter sim o reencontro, é possível ter sim o reequilíbrio. O alerta foi dado. Cuidado com discussões. Avalie e reavalie se os ideais estão em comum. Se estão em comum, que bom, que maravilhoso. Semana que vai trazer coisas boas para você. Alerta e dica. Espero que dê certo. Vou dar para vocês também, sabe o quê? Uma carta de inspiração. Uma inspiração para essa semana, para cada vez que você tiver ali alguma dificuldade, ou você está achando que está tudo tão bom, será que é isso mesmo? Qual é a palavra aqui que o tarô nos traz de inspiração, que é aquela conquista do trabalho, a prosperidade, a dedicação, a renovação. Todos esses significados que esta carta aqui pode trazer para você, principalmente no sentido de prosperidade em cima de prosperidade. Por meio do trabalho, por meio da dedicação. Não vai pensando que é dinheiro milagroso que vai aparecer, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, ó, de dedicação que vai te trazer conquistas. Seja lá na área que você estiver mentalizando agora. Você quer conquistas na área afetiva, conquistas na área dos seus cursos e estudos, e etc, etc, etc. Dedicação, que esta carta possa te inspirar a ter essas conquistas. Agradeço você que chegou até aqui. Deixa para mim um emoji para eu saber que você chegou até aqui. Uma estrela. Pronto, deixa para mim uma figurinha de estrela, que é a nossa querida carta aqui da esperança. Gente, muita luz, amor, fé, saúde e prosperidade para você. Tchau!